Fala, senhores, olha só, vamos dar continuidade então para as matérias. Aqui a gente está tratando do direito penal da parte lá da teoria do crime, tá? Então na aula passada a gente já viu as partes iniciais, né, os conteúdos iniciais dessa matéria, e agora a gente vai dar continuidade, tá? Então sem muita enrolação, vamos lá para a aula. Olha só, esse conteúdo está disposto lá no artigo 13 do Código Penal e fala o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, tá, senhores? E considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Até aí tranquilo. Senhores, anota esse bizu, tá? Essa relação de causalidade é o estudo que compreende o nexo causal, tá? Ou seja, é esse espaço que tem entre a conduta e o resultado. Então, quando a gente fala de relação de causalidade, a gente tem que saber que estamos falando do nexo causal. Olha só, senhores, a gente vai falar agora sobre as teorias que só existem 3 aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Obviamente que apenas uma delas é adotada, mas a gente vai estudar essas 3, tá? E essas 3 teorias, elas falam sobre essa relação de causalidade, tá? Então, volta ali para o slide, agora a gente vai conhecer quais são essas três teorias, beleza? Olha só, a primeira é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como conditio sine qua non. Bizu, senhores, bizuzaço, inclusive, tá? Essa é a teoria adotada pela normatização brasileira, tá? Fica ligado nesse conteúdo. E ela está expressa justamente ali no artigo 13 do Código Penal, tá bom? Tem aquela parte ali, ó, onde fala que somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, considera-se ação ou omissão sem a qual o resultado não. Sem a qual não, você já vai lembrar que desse conditio sine qua non. E vai lembrar que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tá? E o que significa isso? Essa teoria ela diz que tudo que for antecedente ao crime, senhores, e que de alguma forma, né, tenha colaborado para esse fato criminoso, ele será considerado causa também. Porém, obviamente, tá, que apenas será imputada aquele que deu causa ao crime, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. O indivíduo A mata o indivíduo B com um tiro. Olha o bizu, o que significa essa teoria? Essa teoria leva em consideração, então, senhores, quem vendeu a arma, quem fabricou a arma, os pais de quem matou o indivíduo. Ou seja, essa teoria da equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non, leva em consideração toda essa história, todo esse histórico, né, dos antecedentes causais, né? Tudo que for antecedente, mas que por algum motivo deu causa àquele crime. Mas obviamente, tá, que os pais do indivíduo A lá que matou o indivíduo B com tiro não vão ser responsabilizados por isso, né? Muito menos a empresa que fabricou a arma e nem nada disso. Tá? Obviamente que é só aquele que matou o indivíduo B, né? Aqui no exemplo, somente o indivíduo A. Tá? Vamos ver a próxima teoria. Essa teoria aqui é da causa relativamente independente, ou causalidade adequada. Pode aparecer esse nome também, esse termo também, na prova dos senhores, tá bom? Ela diz que o autor não será punido se ele der causa que seja relativamente independente ao resultado. Veja o exemplo. Imagine que o indivíduo A, numa briga de bar ali, acaba quebrando o braço do B. Aí o dono do bar chama uma ambulância, né, para socorrer o indivíduo B, e a ambulância chega, pega o indivíduo, coloca dentro da ambulância e vão para o hospital. Nesse percurso até o hospital, imagine que a ambulância capote e por algum motivo ali todos eles morrem. Tá? Então essa teoria diz que o A não pode ser punido pela morte de ninguém, tá, senhores? Mas somente pelo fato que ele tenha cometido. E aqui no caso, a lesão corporal, né? No caso de ter quebrado o braço de B. Olha esse bizu aqui. Se em função da lesão sofrida por B, ele precisasse passar por uma cirurgia, e imaginemos que no decorrer desse procedimento ele venha a morrer. Aí sim, tá, senhores? O indivíduo A, ele vai ser punido por homicídio, tá? Porque ninguém é obrigado a submeter-se a intervenções cirúrgicas, tá certo? E esse mesmo caso aí corre se B, por exemplo, contraísse infecção hospitalar que viesse a morrer por conta dessa infecção. Ele também, no caso o indivíduo A, né, também responderia ali pelo homicídio. Tá bom? Vamos dar continuidade. Olha só, senhores, a terceira teoria é a teoria da relevância da omissão. E ela tutela ali os crimes omissivos impróprios, tá?
E o que significa crime omissivo impróprio? Senhores, são aqueles crimes que acontecem por omissão, portanto, né? Omissão de quem? Daqueles que têm dever de garantidor, né? Aqueles que têm dever de evitar o resultado, porém não o fazem. Olha só esse exemplo aqui, ó. O salva-vidas que vê alguém se afogando, mas não o salva. Ele comete o crime de omissão imprópria, tá certo? E olha esse quadro comparativo aqui. É muito importante que a gente entenda o que a diferença do crime omissivo próprio do crime omissivo impróprio. Senhores, veja só. Crime omissivo próprio. Ele pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? É um crime comum, portanto. E nesse caso de crime omissivo próprio, só haverá punição se existir materialidade do crime. Veja esse outro exemplo aqui, ó. O particular que podia, mas não socorreu uma vítima de acidente de trânsito e ela vem a morrer. Aí sim, aí esse indivíduo aí, que é um qualquer do povo que estava passando, por si só ele não tem nenhuma obrigação de socorrer aquela pessoa. Mas se ele pudesse fazer sem colocar a vida dele em risco e não o fez, e a pessoa vítima do acidente de trânsito morrer, ele será sim responsabilizado por esse crime omissivo próprio, tá? E isso é diferente do crime omissivo impróprio, porque esse impróprio é cometido por aquelas pessoas que têm o dever de evitá-lo, mas não o fazem, tá? E nesse caso, senhores, não precisa nem de materialidade. Só o fato desse indivíduo ter se omitido já está configurado o crime, tá? E é esse exemplo aqui, ó, do salva-vidas que deixa de prestar o socorro, né? E a outra pessoa morre afogado. Então houve ali um crime omissivo impróprio. Mas vamos imaginar que esse indivíduo nem tivesse morrido, ele só se afogou, mas por algum motivo a correnteza já tenha trazido o indivíduo para a praia de novo. Um exemplo, né? Ele não tenha morrido. Mesmo assim, não tem materialidade, né? Ou seja, não morreu. Mas houve sim o crime omissivo impróprio, tá? Fica ligado nessa divisão aí. Isso daí cai muito em concurso. Senhores, volta a tela aqui para mim. Olha só, quando a gente vai estudar consumação e tentativa, a gente já deve entender que, antes de mais nada, existe o Instituto do Inter criminis. E ela funciona assim. O crime, né, uma conduta delituosa, ela tem 5 estágios, 5 fases, tá? Tem 5 fases. Vocês vão ver daqui a pouquinho já no slide que 2 delas, em regra, não são puníveis. Mas existe exceção e a gente já vai aprender também. E as outras 3, sim, as outras 3, elas já são puníveis. Quando chega nessas fases, elas já são puníveis, tá? E, a depender dessa fase do intercrimine, configura-se ali uma conduta apenas tentada ou aquela conduta realmente consumada, tá? Vamos voltar ali para o slide. Veja lá, senhores. Então, as fases aí do intercrimine são essas 5, tá? A cogitação e a preparação. E essas 2, o Código Penal não admite punição, tá? Em regra, porém, existe uma exceçãozinha e daqui a pouco a gente já vai aprender. E as outras 3 fases é a execução, consumação e o exaurimento. O que é a diferença de consumação e exaurimento? Senhores, o fato está consumado, beleza, está consumado. O exaurimento, o que é? São aquelas provas do crime deixado, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma situação de estupro. Houve ali a conjunção carnal, a penetração, enfim, está consumado, tá? O fato de, por exemplo, depois, quando for feita uma perícia, um corpo de delito na vítima, encontrar, por exemplo, vestígios de sêmen dentro do corpo da vítima, isso é o exaurimento, tá? Tá certo? Essa é a diferença. Antes de avançar para o próximo slide, é importante que a gente entenda que, em regra, então, né, cogitação e preparação não admite punição, e essas 2 fazem parte da chamada fase interna do intercriminis, tá? E a execução em diante é a fase externa. Veja o próximo slide. Como eu falei, então, em regra, a fase interna, que é a cogitação e preparação, não são puníveis, tá, senhores? Não são puníveis. Porém, olha só a exceção. Diz que na situação de crimes onde houver preparação para droga, está embalando a droga, ou até mesmo está preparando um maquinário para produzir droga,
essa é a execução, né? Só essa fase aí de preparação, mesmo sendo em regra uma fase não punível, tratando desse tipo de exemplo, sim, ela será punível também, tá? Veja o exemplo aqui, ó. Caso 3 agentes estejam se preparando para roubar um banco e eles estejam de posse de ferramentas para tal. Porém, imagine que eles são interceptados pela polícia e, por óbvio, daí não consigam realizar o roubo. Senhores, bizu, nessa situação aí do exemplo, qual crime eles terão cometido? Olha só, terão cometido apenas associação criminosa, tá? Eles não cometeram o roubo e nem a tentativa, porque eles foram pegos antes, tá? Só porque eles estavam com maquinário, estavam com ferramentas para cometer o crime, mas ainda não tinham nem iniciado, tá? Então é só associação criminosa, porque tinha 3 agentes, e nesse caso não tem como atribuir essa tentativa do roubo, tá bom? Vamos continuar. Tentativa, senhores, olha que bizu. A pena da tentativa é a mesma de quando o crime for consumado, tá certo? E aí diminui-se de 1/3 a 2/3 da pena. Vamos ver quando que se faz essa diminuição. Na tentativa cruenta, ou chamada de vermelha, que é aquela quando o crime não aconteceu, mas chegou bem perto de se consumar. Nesse caso, a diminuição de pena é apenas 1/3, tá? Agora, a tentativa incruenta, ou branca, que é aquela tentativa do crime, mas que ficou bem longe de se consumar, tá? Nesse caso, dá para aplicar sim a diminuição de até 2/3, ou seja, o benefício é maior quando a tentativa é incruenta, tá? Ou branca. Então vamos continuar. Olha que bizu interessante, os crimes que não admitem tentativa são 4. Anotem isso daí, deixa um bizu bem grande, porque isso daí é cobrado em concurso, tá? Então, quais são os crimes que não admitem tentativa? Crime culposo, a contravenção penal, aquelas situações de mera conduta e os crimes pré-dolosos. Crime culposo, a gente já sabe, aquele que aconteceu sem querer. A contravenção penal é aquela cuja pena seja de até 2 anos, né? A mera conduta é, por exemplo, esse crime de porte de arma, né? Não está colocando ninguém ativamente em risco, tá? É um crime só de mera conduta, porque está previsto que é proibido portar arma e o indivíduo estava portando, mas não estava ameaçando ninguém, nem nada direcionado a um indivíduo só, né? Então esse é o chamado situação de crime de mera conduta, tá? E o crime pré-doloso é aquele quando a gente tem dolo no crime menor e ele acaba tendo culpa no crime maior. A gente já vai aprender sobre isso. O importante agora é que a gente entenda sobre essa tentativa de crime. Ela pode ser de 2 maneiras então, né? A perfeita ou a imperfeita. Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, a tentativa do crime perfeita e a tentativa imperfeita. Pense aqui comigo como faz lógica. A tentativa perfeita é aquela que o indivíduo ele se utiliza de todos os meios possíveis para cometer o crime, mas só não foi consumado por motivo alheio. Por exemplo, o indivíduo estava com as ferramentas, o indivíduo já tinha entrado dentro da casa e ele ia subtrair os produtos. E ele não conseguiu subtrair porque ele foi surpreendido pela polícia. Ou seja, ele tentou de tudo, mas ele foi surpreendido por uma força alheia e só por causa disso que ele não consumou o crime. Senão, sim, ele teria consumado, tá? E essa tentativa perfeita é diferente da tentativa imperfeita. Porque a tentativa imperfeita é aquela que o indivíduo por si só ele já nem tenta utilizar de todos os meios possíveis para cometer o crime. Ele vê, por exemplo, que está difícil de arrombar a porta e ele simplesmente desiste. Então foi uma tentativa imperfeita, tá? E obviamente, tá, que tanto a tentativa perfeita quanto a imperfeita, ele ainda admite o instituto da tentativa cruenta ou incruenta, tá, senhores? Que daí a gente já viu que vai ter aquele benefício de receber 1/3 só da pena ou até 2/3 da pena, né? O benefício de diminuição, né? Tá bom, senhores? Vamos voltar ali para o slide. Olha só, agora a gente vai ver uma importante diferença desses 3 institutos aqui do direito penal. A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Prestem muita atenção porque isso é importante e cai muito em prova, tá? Olha só, desistência voluntária, senhores, acontece quando o próprio agente, ele desiste voluntariamente e desiste do quê? De prosseguir com a execução do crime ou até mesmo que ele impede que o resultado aconteça.
E nesse caso, senhores da desistência voluntária, ele vai responder, óbvio, só pelos atos já praticados. Olha esse exemplo aqui, do autor que entra numa casa para furtar. Porém, ele desiste voluntariamente, essa é a palavra-chave, tá? Ele desiste, simplesmente ele desiste porque ele quis, tá? Nesse caso, ele nem furta nada lá. Aqui, na situação de exemplo, ele vai responder, por óbvio, só na violação do domicílio, tá? Não tem ali furto nem tentativa de furto, tá bom? Veja a diferença do arrependimento eficaz, que acontece, né, quando o agente ele comete o crime. Veja só, a desistência voluntária é antes dele ter cometido, tá? O arrependimento eficaz, a pessoa se arrepende daquilo que ela já fez. Então, se falou em arrependimento é porque ela já fez, ela já cometeu o crime, tá? Mas nesse caso aqui, depois dele já ter feito, então, o ato delituoso, ele também voluntariamente se arrepende e ele impede que o resultado seja produzido. E nesse caso ele responderá apenas pelos atos até então praticados, tá? Imagine aqui o indivíduo que desfere um tiro de arma de fogo no seu desafeto e voluntariamente ele se arrepende daquilo, e para evitar que o indivíduo morra, ele mesmo socorre o cara e leva ele para o hospital, deixa lá e foge, tá? Esse foi um arrependimento eficaz. E diferente do arrependimento eficaz ainda é o arrependimento posterior, porque veja só, nesse caso aqui o agente comete o crime também, e daí ele se arrepende voluntariamente também, repara o dano ou ainda restitui a coisa. Só que isso acontece quando? Antes do recebimento da denúncia, tá? Volta a tela aqui para mim. Senhores, a gente já estudou isso lá no direito processual penal e a gente já aprendeu sobre a situação do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público e o recebimento da denúncia por parte do juiz. Então veja só, na situação do arrependimento posterior, acontece todo aquele trâmite de investigação, que é a fase pré-processual, que é a fase do inquérito, portanto, né? Então acontece tudo isso, demora um tempão. Aí antes de que haja o recebimento por parte do juiz, então, né, daquela denúncia, o indivíduo vai lá e, bom, voluntariamente eu me arrependo e eu restituo aquilo que eu causei de prejuízo. Por exemplo, eu vou lá e vou devolver a televisão, vou comprar uma nova televisão e devolver ela para o indivíduo que eu tinha entrado na casa e furtado, tá? Esse é o arrependimento posterior. Depois que a gente identificou, já aprendemos então esses três institutos, agora vamos voltar lá para o slide e vamos dar continuidade. Senhores, veja só, crime impossível. Crime impossível são aqueles que não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou ainda por absoluta impropriedade do objeto. E vamos aprender o que são esses dois institutos. Senhores, olha só, ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, alguém que tenta matar o outro usando uma arma de brinquedo, usando uma pistola de brinquedo. Ou um indivíduo que tenta envenenar o outro colocando sal na bebida dele. Ou seja, o meio utilizado é absolutamente ineficaz. E isso é um crime impossível, portanto, tá? A outra condição é absoluta impropriedade do objeto. Olha só, tentar matar alguém que já está morto. Por exemplo, o indivíduo ali está morto, já afogado, e o cidadão chega lá e desfere 3 tiros contra ele para matar. É um crime impossível, né? Porque o indivíduo já está morto, tá certo? Então vamos continuar. Olha lá, então além dessa diferença básica que a gente acabou de ver, a gente também precisa ver o que significa esses dois institutos aqui abaixo, tá? Do crime doloso e do crime culposo. Porque eu sei que vocês já sabem sobre isso, mas a partir daqui para frente a gente vai avançar na situação do crime pré-doloso. Então é importante que a gente relembre isso aqui. Crime doloso, portanto, então é aquele que temos a intenção de fazer, enquanto que o crime culposo é aquele que não temos a intenção de fazer, tá? E o crime doloso, ele divide-se em 2 situações. É o dolo direto, que é aquele quando o agente ele quer o resultado, ele quer aquele resultado. Então esse é o dolo direto. E tem o dolo eventual, ou ainda chamado de dolo indireto, que é aquela situação quando o agente assume o risco daquele resultado. Por exemplo, o indivíduo que bebe e sai dirigindo, atropela e mata alguém. Os tribunais já entendem que ele não agiu com um dolo direto, mas sim com um dolo eventual, porque ele assumiu o risco de bater, de se envolver em acidente e até mesmo matar alguém, né?
quando ele bebeu e depois dirigiu, tá? Então esse é o dolo eventual, ou também chamado de dolo indireto, tá? E diferente do dolo, então, é a culpa. E a culpa a gente já sabe que acontece quando não tem intenção de fazer, né, de cometer aquele crime. E o ato culposo ele acontece por 3 situações, tá? Pela negligência, pela imprudência e pela imperícia. E aqui a gente precisa saber que negligência é não fazer. Então você já pode até usar para decorar isso, né? Que o N de negligência você usa como N de não, que é não fazer, tá? E negligência é diferente de imprudência. Porque imprudência você faz sem ter cuidado. E a imperícia é aquele cara que faz sem saber o que tinha que ser feito. Então você tem que saber também a diferenciação dessas 3 situações, tá? Quando falar de crime culposo. Vamos continuar. Olha só, crime préter-doloso. Crime préter-doloso, senhores, é aquele que o agente ele tem dolo no crime mais leve e ele tem culpa no crime mais grave. Esse exemplo aqui vai deixar bem claro. Imagine que o indivíduo A, numa briga, ele desfere um soco, agride, portanto, o indivíduo B, né? Que é o seu desafeto, e esse B cai no chão, ele bate com a cabeça no chão e acaba morrendo, senhores. Tá, numa situação dessa, o que vai acontecer com o indivíduo A? Ele vai responder como? O indivíduo A ele vai ter dolo, ele teve dolo, portanto, na lesão, que seria causada pelo soco desferido no rosto do seu desafeto, tá? Então ele vai responder dolosamente pela lesão, mas ele vai responder culposamente pela morte, ou seja, ele não teve intenção de matar o indivíduo. Ele não imaginava que o cara ia cair de cabeça e morrer, bater com a cabeça e morrer. Então ele vai responder também pela morte, é óbvio, mas ele vai responder da forma culposa daí, tá bom? Volta a tela aqui para mim. Senhores, presta atenção. Se na tua prova vier aquela historinha triste, contando aquela história triste, ou uma questão falando sobre o crime préter-doloso, a gente tem que pensar, já sabemos, já entendemos o que significa, como que ele acontece, mas se vier uma questão nos trazendo a seguinte hipótese: é possível a tentativa de crime préter-doloso? Você deve fazer a seguinte análise. A gente já entendeu que o indivíduo ele tem dolo no crime mais leve e ele tem culpa no crime mais pesado. Culpa. Então tá, a gente sabe que em regra não existe tentativa de crime culposo. A gente acabou de ver isso na aula. Não existe tentativa de crime culposo. Ah, eu tentei matar ele sem querer. Não existe isso, tá? Então, se alguma questão vier falando sobre crime préter-doloso, você vai saber que, em regra, não existe tentativa em crime préter-doloso, tá bom? Porém, existe uma exceção, sim. Vamos voltar ali para a tela e vamos aprender qual é essa exceção. Vamos direto para esse exemplo aqui, ó. Imagine um médico que estava realizando um ato abortivo e ele só não conseguiu concluir por vontade alheia, tá? Diversa da dele. O exemplo é a polícia chega no local e impede o aborto, tá? Nesse caso, ele estava tendo dolo na ação do crime do aborto, tá? E vamos continuar imaginando que horas depois essa mãe vai lá para um hospital e acaba morrendo por uma infecção generalizada. Então veja só, houve aqui sim um ato préter-doloso, porque primeiro o médico ele teve dolo no aborto, no caso aqui na tentativa, né? Porque ele, por motivo alheio, ele não conseguiu concluir. E a mãe acabou morrendo. Então ele teria sim, nesse caso aqui, o dolo pelo homicídio da mãe. E o homicídio ali seria o crime maior. Então imagine que a gente está diante desse crime préter-doloso, tá? E a gente viu que, em regra, não existe tentativa de crime préter-doloso. Porém, essa é a única exceção, ou seja, vai ter sim, aqui o médico ele vai responder tanto pela tentativa ali do aborto cometido, também pelo homicídio da mãe, tá? Ele vai responder. Então, deixa claro esse exemplo aí, porque pode aparecer na tua prova alguma coisa nesse sentido. E aí, com toda certeza, você vai sair na frente do teu concorrente. Tá bom? E só para concluir esse bizu, olha só. Esse caso aqui, ele retrata, então, a única hipótese de exceção, que é a possibilidade de existir, sim, tentativa no crime préter-doloso. Volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, então a gente finaliza aqui essa aula, né? A gente falou ainda da teoria do crime,
a parte 2 da aula, que tratou lá da relação de causalidade e finalizamos aqui no crime pré-doloso, tá? Então agora eu vou deixar alguns slides aqui para os senhores, vocês vão voltar para responder algumas questões e depois a gente continua a nossa aula. Tá certo, xerife? Valeu, até mais!